Nyanderu Nyamandu, Nyanderu Ete, Nyanderu Miri, Nyanderu Usu, Nyanderu Baekwa. Jai Mahajirovia, Jamae Pora Ramon Copu,
Nhandé Tecoapa, Nhamandu Mirim, Recanto Sagrado, Oca Tupinambá. Emaé Porangatu. Sejam todos bem-vindos em nome de Tupã. Eu, Itotó, Tupinambá, Guarani, estou muito alegre, estou muito satisfeito com a presença de todos, que sejam muito bem-vindos e que nós possamos, não só esta noite, mas todas as noites, cada vez se fortalecer mais ainda, primeiramente no espiritual, na matéria, pegar a energia, receber a energia, primeiramente da natureza, sabedoria dos nossos ancestrais e principalmente o mais importante, o grande poder do nosso grande Pai Tupã. Que nós possamos sair daqui completamente fortalecidos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim diz Tupã. O que passou, passou. Vamos viver o presente, o momento, que é o mais importante. Porque o amanhã nós não sabemos. Só Deus é quem sabe, só Nhanderu é quem sabe. Mas quando nós estamos na espiritualidade, nós recebemos o poder que Tupã nos dá para sabermos também o nosso futuro diante de Deus Tupã. Ao Eterno. Quero agradecer aqui a presença do meu filho, da minha nora, da minha filha, meus primos, agradecer a presença de todos vocês aqui, da minha irmã Antônia, Cunha de Piá, de todos vocês aqui. Ao Etekatu. Ao Eté. Ao Etekatu. Ao Etekatu. Primeiramente, ao Etekatu, gratidão ao grande Pai. Segundo, ao Etekatu, ao nosso querido Tupãim, que é o filho do Pai. E terceiro, ao Etekatu, ao grande Espírito de Deus Tupã, que se chama Tigurá Nhé, ao Eterno. Através também de outras pessoas, ou um santo, né? Eu tenho duas experiências na minha vida, porque eu, quando era pequena, eu tinha 2 anos de idade, eu caí dentro de um lago. E quando minha mãe me encontrou, eu já estava boiando, já estava pretinha, né? E minha mãe era muito temente a Deus. E ela sempre foi católica, né? Eu também sou católica. Então, minha mãe sempre foi muito temente a Deus. E ela pedia a Nossa Senhora, pedia a Deus, né? Porque naquela época, eu vou fazer 67 anos, né? Eu tinha 2 anos quando eu caí na piscina. Então, naquela época não tinha os recursos que tem hoje, que as pessoas conhecem hoje para reavivar uma pessoa ou uma criança, né? E a única saída da minha mãe foi a oração. A oração. E depois de muita oração, eu voltei. Né? Essa foi a experiência comigo, né? Pela minha mãe. E a outra experiência foi quando eu tive meu filho, meu primeiro filho. Eu passei muito mal, quase morri, né? Depois que ele nasceu, eu tive hemorragia, e eu só via minha vida ir embora. E a gente, nesse momento, a gente só pede a Deus, né? Que Deus nos livre, né, daquela situação. Né? E eu, graças a ele, eu consegui sobreviver. Né? Meu filho está com 33 anos. Então, essa foi a experiência que eu tive com o Tupã. Né?
Isso aí fortalece eu, sabe? Eu me fortaleço no testemunho que cada um de nós tivemos livramentos, né? Deus no Pai nos deu livramento. Então a gente contribuindo assim com a nossa experiência que nós tivemos, isso para mim, estou dizendo de mim, me fortalece. Entendeu? É isso aí, papai. Os nossos são diários, né? Acontece todo dia, toda hora. Pelo menos comigo, eu percebo que tem milagre direto, né? Assim, o Tupã está sempre com a gente. E a minha espiritualidade é um pouco para dentro, né? Não me exponho muito. Mas, ouvindo vocês falar, né? A gente percebe, ó, mas quanta coisa acontece com a gente, né? Que tem isso, né? Se for para falar experiência de vida, é muita coisa. Menos de um ano de vida eu já tive um milagre, que segundo meus pais, eu dei meningite. Vocês imaginem isso há 60 anos atrás, né? Nossa, e estava desenganado, né, pelos médicos e meus pais sempre foram muito religiosos, Então, minha mãe fez promessa, e aí eu tô aqui, né? E tem alguns acontecimentos na vida, né, da gente que eu sempre acabo apelando, né, pro Tupã, que ajude a gente. E assim, eu percebo que, né, vendo o Totó falar, por exemplo, da gente ser impaciente, ser nervoso, às vezes não saber esperar, porque às vezes não é a hora, né, daquilo ali. Às vezes o que a gente acha que é o certo não é o certo, tem que acontecer diferente. Então isso já aconteceu muitas vezes, né? Então eu sou uma pessoa que eu tive algumas experiências mesmo. Fui ameaçado de morte, então eu já ouvi, né, meu Deus dizendo para mim: não vai por aqui, muda de caminho. E aí eu ser avisado depois que realmente tinha emboscado. Né? Então assim, não foi ninguém que avisou, realmente foi a espiritualidade que ajuda nessa hora, né? Então a gente tem muito isso. Eu gosto muito de estar na natureza, né? Eu acho que sou muito dos elementais, então eu sou muito cheio de coisinha, né? Assim, pedir licença para entrar no mato, de abraçar uma árvore e sentir a vida ali pulsando. Então tem muito isso. Como eu sou espeleólogo, né? Então a gente às vezes você acaba entrando em alguns lugares que você percebe o quanto tem de Deus ali, né? E várias vezes eu estou em lugares assim, e aí eu simplesmente sento, ajoelho, ou deito, né? E converso com Deus, né? A natureza ali para mim é o que rege a vida, né? O que rege o universo, e a gente está em conexão. É lógico que a gente tem, né, as orações, tem a forma que a gente vai agregando, né, de entender a vida da gente, né? E depois que eu passei a ser reikiano também, principalmente xamânico, eu percebo algumas coisas boas que vai acontecer, mas eu tenho um problema. Minha esposa é psicóloga, então até outro dia sentei com ela e falei: eu preciso conversar com você alguma coisa minha, e eu sei que profissionalmente você não pode, mas eu vou ter que te dizer. E porque isso para mim é ruim. Por várias vezes, né, às vezes eu encontro uma pessoa e a voz me fala assim: essa pessoa vai morrer. E no dia seguinte ela morre. Né? Então, assim, algumas vezes já aconteceu. Né?
uma meia dúzia. Então, todo mundo vai chegar e falar assim, não fala que eu vou morrer, não. Então, assim, são coisas que a gente tem, né? Mas a minha maior conexão mesmo com Deus, de perceber Ele, de perceber a divindade, a força, né? Que a gente é conduzido, né? A gente, quem é terapeuta holístico aqui, né? Que sabe das auras, né? Que a gente tem, dos campos energéticos, isso. Então a gente tem muito isso, né? Então isso eu vejo muito nítido em momentos da vida, né? E às vezes eu consigo também me proteger em alguns momentos de forma a perceber que eu precisava ser protegido pela energia, pelos campos energéticos da gente. Por exemplo, às vezes você vai atender uma pessoa, você já percebe que a pessoa não está legal, e aquilo, se te passar energia negativa, te derruba, né? Porque quando eu comecei a fazer isso, esses atendimentos, eu não tinha muita experiência, então acabava que eu não me protegia muito, e acabava que às vezes tinha mais 3, 4, 5 para atender, eu tinha que ir embora, eu falei assim, olha, eu não tenho condição mais, né? Então assim, a força da gente é muito grande, né? A força da gente é muito grande. E quando você usa ela, né, você percebe que realmente é a espiritualidade que está com a gente, né? Não sei, a minha experiência é a vivência, né? É a vida, né? Do que a gente vive no dia a dia. Quando acontece alguma coisa do tipo, eu sempre sou intuída, né? Intuição já bem aguçada. Então, eu sempre sei o que fazer. Tipo, tem lugares que eu me sinto muito carregada. Aí eu já sei comunidade, tipo, eu já chego no local, já saio, já vou embora. Eu não consigo ficar aqui, não. Passo mal também. Passo mal. Teve até um dia que eu, tipo, fiquei com a região, né, do chakra umbilical muito doendo, né, absorvendo muita energia. Muita energia, né? E eu não conseguia nem ficar em pé. De tanta dor, tanta energia que eu tava absorvendo no lugar. Aí eu já fui embora pra casa. Eu fui intuída a pegar uma folha de boldo, amassar bem amassadinha e dormir com a folha de boldo em cima pra poder ir dormir tranquilamente. Parecia que eu nem tinha acontecido nada. Né? E o seguinte já estava bem melhor. Usa, né, igual eu já vi, por exemplo, a gente já de várias pessoas, as pessoas ficam maravilhadas e felizes porque melhora, lógico que às vezes não só ali no repente, nem de uma vez, mas aos poucos. Você vai cuidando e você percebe que o tanto que você foi instrumento para ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, né? Então acontece muito isso. Eu acho que todos nós temos isso, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas se a gente realmente deixa ser instrumento, ser canal de energia positiva, a gente consegue fazer muita coisa, né? E espiritualmente eu tenho um lado também que às vezes até me complica um pouco em ambientes, porque eu sou icano, né? Então a gente tem algumas formas de orar, né? de estar em conexão com a natureza, né? Que fortalece a gente. Então às vezes eu tenho que apelar para isso, né? Tem momentos que às vezes você tem que fazer essa conexão espiritual, né? Pisar na terra, né? Entrar na água, na cachoeira, se limpar, se purificar, e renovar mesmo as forças, né? Para continuar. A vida é hoje mesmo, a gente sabe que o ser humaninho é muito complicado, muito difícil. O ser humano está muito difícil, então a gente tem que estar se fortalecendo cada dia mais. Eu acho que é mais por isso que eu estou aqui,
né? Porque eu acredito que aqui tem a força espiritual que a gente... Porque todos têm o mesmo objetivo, né? Todos estão imbuídos de buscar força espiritual, conhecimento, né? O Pajé tem muita coisa para passar para a gente, então nós temos mais é que ouvir mesmo. Né? Então, mais tem mais é que aprender mesmo, né? Tá aproveitando os momentos que Nhanderu concede para a gente. Né? Agradecer a cada manhã que a gente abre os olhos, ó, tô vivo. Sim. Ganhei mais um dia, então deixa eu aproveitar ele, né? Ganhamos mais um dia. Mas é isso, gente. Quando eu dizia que Deus por mim, já vou assim em relação à espiritualidade, né? Eu não sei nem explicar o porquê. Aí eu conduzi ela de carro até o hospital e não fiquei. Eu voltei para minha casa e eu sabia que ia ter complicação do parto. Tanto que realmente teve, né? E a minha outra filha mais velha ficou com ela lá. E eu fiquei em oração. E eu conheci várias religiões, né? E ao mesmo tempo tenho canais com quase que todas, canais espirituais com quase que todas. E aí chama Dr. Tanaka, né? É um médico japonês. Ele se fez parecer para minha filha. A minha filha sempre foi cética, não acreditou em nada, ela viu. Os médicos envolvem, a equipe médica, enfim, tentando fazer. Isso foi ela que ela narrou para mim. Tentando fazer o parto, meu neto nada. Aí esse japonês entrou. Diz ela, nunca vi ele. Eu falo com ele fala comigo, mas nunca eu vi. Tem um cabelo por aqui, chegou bem próximo dela, assim, olhou bem para ela, apertou a barriga dela e meu neto nasceu. E eu nem em casa, eu sabia o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, é Deus, né? Eu sempre fui sem paciência, que nem o Pajé falou. Eu sempre fui de duvidar, de ver para crer, sabe? Eu sempre não acreditei nunca em nenhuma religião, fui buscar todas, sabe? E até agora, se dizer a verdade, eu acho que eu estou me encontrando agora, sabe? Por causa que os indígenas têm tudo que todo mundo precisa, né? A ligação com... Yamandu Tupa Horaru Yamandu Tupa Horaru. Tupã, te agradeço, ó Pai, por mais uma vitória que o Senhor assim nos concedeu. Só tenho que te agradecer, Pai. Eu não te peço nada mais. Antes eu pedia, mas hoje eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Todo o poder nos céus e na terra, no fundo do mar, no fundo da terra, está em suas mãos. O Senhor conhece as minhas necessidades, então para que eu vou ficar pedindo? O Senhor conhece a minha vida, o meu coração. Obrigado. Até. Terminei de falar do projeto, caiu o Pirapiré. Canta um pouco aí. A gente tem as mesmas coisas parecidas, né? E a espiritualidade está no nosso coração. Não importa onde você esteja, se você tiver o coração bom, fazer aquilo de verdade, você vai receber a sua bênção. Se é continuar, se é curar, se é cantar, porque até a música cura. Mas não é você que está curando, é através de você, da sua música, que vem lá de cima. E ela falou, a gente não sabe para onde. Eu já vi para onde que é, porque eu vi na ayahuasca. Ah, que bonito que eu queria ficar lá. Esse que é o negócio, né? Mas Esse que é o negócio. não dá. Não dá.
Eu também fez ouvi assim também, pra mim, lugar mal. Não é a hora. Eu vi. Mas eu falei assim, sabe por que depois que eu voltei e falei, é aqui mesmo, porque eu já pegando, isso é só uma das coisas que já aconteceu comigo, né? Tenho várias, mas essa impactou e talvez impacte vocês também. Nós crescemos na casa de reza, dentro da casa de reza, com o povo guarani, e a gente conhece aquilo como espiritualidade para nós. Então, quando era muito criança, eu morava com meu avô, e ele falava que já tinha ido, e o povo guarani não é de tomar ayahuasca, mas como tem essa espiritualidade ligada, porque sabe, através do cachimbo, através do petruá. E aí meu avô, ele falava assim pra mim, que queria ficar lá, porque minha avó já tinha ido. Aí falava, avô, mas a senhora é muito... Nós somos criança, não dá. E um dia, eu tinha 9 anos, ele falou assim, filha, eu vou embora, eu vou viajar. Aí eu falei, eu vou também. Ele, não, você vai ter que ser muito forte, porque eu vou viajar. Eu vou viajar. Sabe aquele lugar? E ele começou a contar certinho. E agora, depois de velha, eu vi esse lugar. Nossa, eu vi. Legal, E aí ele falou, eu vou viajar. E nós morávamos no Tecoá lá do Paraná, os territórios do Paraná, que são os Tecoá maior que tem. E minha mãe estava em Mato Grosso, lá em Comodoro, Cuiabá, numa aldeia que leva muitas horas para chegar. E numa época que a gente não tinha luz, água, encanada nas aldeias. É muito novo isso aqui para nós. E aí, minha mãe não tinha contato, era por rádio. Ela estava lá nessa aldeia, longe. E meu avô... Só um minutinho, ela teve na aldeia de Zambiquara, no Mato Grosso. Eu tive na aldeia de Zambiquara e Rondônia. É longe, bem longe. E Na aí verdade não é Nambiquara, é Nambiquara, a orelha furada. E ela estava lá, porque ela casou com um indígena de lá, eles estavam lá. E aí ele falou, no outro dia ele já amanheceu meio assim, meio parado, daí eu falei, o senhor tá bem? Ele, eu tô bem, só. Começou a diminuir a audição e ele parou de comer. E foi indo, cada dia mais ele foi, assim, diminuindo. Ele não comia, já não estava mais ouvindo. Eles levaram para o médico, os médicos não sabiam o que ele tinha. Isso aí eu nem sabia. Não sabia. E os pajés já sabiam. Não interferiu, falou que ele já sabia o que ia fazer. E aí o meu avô faleceu depois de uma semana. E eu já sabia que ele ia falecer, porque ele já tinha me contado. Nossa. Eu já tinha chorado já. Aí no dia que eu falei, o senhor foi mesmo. Ele lá deitado. E antes dele falecer, ele pediu 2 pacotes de fumo no hospital. Ele mandou chamar uma Guarani, ele pediu e falou para ela assim, eu sei que você vai me dar, porque se eu pedir para outra pessoa, não vão me dar, você vai me trazer. E ela levou. E ele faleceu. E esse pacotinho de fumo, não sei o que aconteceu. Passou um mês, eu e a minha irmã, a gente foi parar no orfanato. No outro dia que eles levaram ele para enterrar, eu fui para o orfanato. O conselho tutelar levou, porque era uma época que as crianças que supostamente perdiam, os pais já iam, e minha mãe não estava, é outro lugar que ela... E aí passou um tempo, o pajé de lá chegou na minha mãe, mandou ela sentar e falou, seu pai morreu. Aí, como você sabe? Ninguém me ligou. Ele veio aqui agora. Ele trouxe 2 pacotes de fumo. Nossa, meu Deus. E falou assim,
e falou para você ir buscar suas filhas, porque se você não for buscar, você nunca mais vai ver. Ele não sabe onde que tá, não tá na aldeia, não tá na aldeia, falou, tá fora. Aí a minha mãe deu um pacote de fumo para ele e falou assim, faz um rezo e acha elas para mim. E aí, outro ela ficou. Aí eles fizeram um rezo a noite toda. Aí eles não usam cachimbo, eles usam tipo esse aqui, cigarro, charuto. Eles usam de plantas com fumo. Aí eles fizeram um rezo. É diferente. Aí ela mostrou a foto, aí ela falou, suas filhas estão num lugar que tem muita criança, mas tem muita criança. Elas estão tristes. E passou isso tudo acontecendo e eu não sabia. Passou um ano, nós estávamos lá já quase indo adotar. Só que quando alguém chegava para adotar a gente, eu sumia no meio do mato. Falava, eu tenho mãe, ela vai vir me buscar. Então eu não deixava. E aí passou, ela foi, um dia ela chegou. Daí quando eu perguntei, mãe, como que a senhora soube? Porque imagina, era numa época que era carta. E o indígena, minha mãe, ela fez até a 2ª série. Como que ela vai escrever carta? E minha tia fez até a 1ª série. Então, imagina naquela época que nós não tinha celular. Nossa. E ela chegou, aí depois ela falou, não, foi seu avô que foi lá avisar. Que você estava na cidade, que ele tinha falecido. E nenhum dos filhos do meu avô e foi no velório porque não deu tempo. Só quem velou ele foi nós, eu e a minha irmã. Porque ele não queria passar, então, não queria que ninguém. Mas ele andou ainda um mês avisando todo mundo que tinha falecido. Eu falei, vocês também. Então, do meu avô chamava Antônio Eugênio, o irmão dele, José Eugênio. É avô da minha prima Catarina. Ele morreu bem velhinho, né? E ele morava junto com a neta dele, que é minha prima. Nós chamávamos ela de Miana. Ele falou para Miana, falou, Miana, avisa todo mundo, se quiser me ver pela última vez, pode vir. Nós falamos Arumbuté, meio-dia. Meia-noite, Pantum Buté. Ele falou assim, quando for Arumbuté, mas fala tudo na língua, né? A manoinha era, quer dizer, meio-dia eu vou morrer, eu vou falecer. Ela falou, amor, o senhor está brincando. Não estou brincando não, pode avisar todo parente que meio-dia eu vou estar partindo. Quem quiser me ver pela última vez. E foi dito certo, meio-dia em ponto ele faleceu. E meu avô dormiu. Não sentiu dor, não. Só dormiu. Que bom, né? E ninguém descobriu que ele tinha. Nossa. Nada assim, eu já sabia. Não sabia. E aí agora, assim, a gente caminha na espiritualidade, a gente vai vendo o que os mais velhos falavam pra gente, né? Então, assim, a gente na verdade, como ele falou, de instrumento. Não somos nós que curamos, mas somos usados para ajudar. Nós somos usados. Só que o que ele vê na gente, que Nhanderu vê, a nossa sinceridade, a nossa bondade, a nossa paciência, né? Isso que ele vê na gente. Se a gente não tiver, a gente não consegue ir Caminhar. esse caminho. Então, essa Ela é muito paciente, tem paciência com Meu pai Tô buscando esse caminho aí. Tem paciência. Tô buscando. falava para nós assim, filho, para nós, falava, filho, Nhandeva, quer dizer, nós, parentes, pode ser pertencer em qualquer religião.
Mas vai chegar um dia, e pode morar na cidade o tempo que ele quiser, mas vai chegar um dia que ele vai querer voltar para as origens, voltar para a mata e voltar dentro da sua espiritualidade, da sua religião, que nós chamamos de Nhanderecó. E foi dito e certo, antes dele morrer, ele era evangélico, era obreiro, tudo. Faltavam uns 3 dias para morrer, ele começou o Boraí. Boraí é cântico sagrado, né? Minha mãe ficava admirada. Porque minha mãe era Guarani, meu pai era Tupinambá, né? Ficava admirada, falou, poxa, ela chamava André. André é crente, é da igreja, e agora está o Ningaraí, quer dizer, está voltando à origem. Foi disso certo, como aconteceu comigo também. Entendeu? Viajei o Brasil, conheço muitas culturas, muitas religiões, acabei voltando. E é onde estou muito feliz. Eu quero passar uma palavra para o Emerson. Emerson. Quando a gente tem um ano, a gente ganha um nome. Nós temos os nossos ancestrais em cada canto da terra. Nosso nome também é hierárquico. E aí, o meu primeiro nome foi Taquá. Não, e eu ganhei com um finado Chamon de Jocó, que é Tupi. Ele é, acho que é parente do meu sogro. E lá no Rio Silveira, quando eu tinha, acho que já estava um pouco maior, ganhei eu, minha irmã. E aí fui passando, mas a gente desde criança tem espiritualidade muito de ver, de ouvir. E quando alguém chegou na minha casa, eu nem conhecia a mulher, falou, eu só lembrei de você e trouxe minha filha. Tá bom, né? A gente não pode negar uma ajuda, né? Aí eu fiz a fogueira, ajudei. Então. Só que comecei a escutar meu nome e eu pensava que era o nome dela. Aí eu falava, será que eu falo pra ela? E falava pra mim, Jatucá. Eu lá escutando, eu falei, essa voz. E não fala português, fala Guarani. E aí fala assim, aí falei pra minha mãe, quando tiver Nimongaraí, eu vou ir. Aí eu fui, quando eu fui no Nimongaraí, que eu pisei na aldeia da minha mãe, escutei de novo o meu nome. Eu ia pela estrada do Orpã escutando meu nome. E quando eles fazem o Nimongaraí... Vocês vão servir um pouquinho comigo que eu vou tomar um remédio? Pode ir. Já veio, tá? Vamos conversando aí. Tá bom. Eu fui escutando, e quando eles fazem 3 dias de ritual. Existe vários, esse é um que dá os 3 dias, dos Awaqué e depois dos Cunhangué, que é os homens e as mulheres. E eu sabia já que era meu nome. Eu já sabia antes, aí quando tinha mãe, ele só recebe o nosso nome e ele dá, porque é o Nhé que traz, é os Nhé que traz e dá. Aí ele já sabia, aí ele ficou, falou pra mim, Jatucá Iwotu. Meu nome agora é Jatucá Iwotu. E aí eu só via fumaça assim, só não via mais nada, não, só fumaça. Então a gente respeita muito Ambá. E essa canoa que tem no Ambá, para o povo Guarani, é o que leva os nossos espíritos, quando desencarna, para outro lugar. Esse lugar sagrado, a morada eterna. Então, em todas as culturas, não importa onde vocês estejam de coração ali. Que aí vocês vão saber o caminho que vocês têm que seguir mesmo. Não é um caminho, a espiritualidade não é um caminho largo assim, não. Ele às vezes é um caminho que te leva desafios que você vai encontrar, mas você com Nhanderu Tumpã vai saber lidar. Porque espiritualidade e matéria estão ligados. Às vezes a gente pode não ver tudo aqui
Mas quando a gente desencarna, a gente sabe o que é depois. Então, é melhor ver enquanto está em matéria do que depois desencarnar. Então, eu lembro desse que aconteceu o ano passado comigo. Que eu lembrei, aí estou compartilhando. E essa moça que veio, que eu tratei, ela tinha depressão muito forte. E ela sarou. Na verdade, ela sofreu muito com o ex-marido. Eu não sabia. Só comecei a ouvir que era mesmo. Aí falei pra mãe, falei, ela é muito agarrada nele, alguma coisa ele fez. Então, essa maldade não deve existir. A gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente. É verdade. Nem todo mundo a gente vai agradar. Então, se você não é bem-vindo e não se sente bem, como o parente falou, você pode pedir licença para sair. Né? Então, eu aprendo muito com os mais velhos. Eu ainda sou muito jovem. Eu sei que tem muitos aqui mais velhos que eu, que tem muito para me ensinar também. Então, respeito muito essa idade de cada um nesse caminhar desse tecoatio, que nós chamamos, os Guarani chamam, que é o tecoá meio de mata, mas que trazem desafios também, que nem essas doenças que vêm chegando. Tem 3 dias que o Tenandé, o Tecoá Jaraguá, está de luto por conta de um parente que morreu. Então a gente pensa, ela é tão jovem, nem tinha 30 anos, ela morreu de pneumonia. Então essas doenças que vêm... Não só esse de cima. Às vezes, quando chega a nossa hora, talvez, a gente não sabe. Chegou, igual meu avô. Só, talvez dá tempo de você avisar, ou ele já sabe, mas a gente tem que viver todos os dias agradecendo. E todos os dias pedindo para as pessoas também, não só para a gente. Não tem que pedir para todo mundo. Porque às vezes a gente está aqui muito alegre, muito feliz por isso, mas tem muita gente por aí que está passando muitas dificuldades em hospitais, em lugares que a gente tem que unir forças para mandar também para essas pessoas, porque nós não temos que competir, nós temos que somar. Rezadores, né? Pessoas que cantam, pessoas que usam as mãos, que usam pecular e com sabedoria mandar energias positivas. Não importa a religião, não importa no que você... Nhanderu é só que tem isso, né? Nhanderu, ele é só um, só que ele é de várias maneiras. Uma vez eu perguntei para uma mulher, ela de candomblé, eu vi nela o que ela carregava. Era uma senhora com um turbante branco, uma saia. O ancestral dela estava me reverenciando e eu reverenciando ela. E depois um japonês com uniforme, eu nunca tinha visto diferente. Então, todos os povos têm essa espiritualidade. Não importa. E aí, assim, eu vi uma pessoa que vem da igreja, eu estava na rodoviária de Peruíbe, eu estava encostada assim. Aí chegou 2 evangélicas, me entregando o papelzinho e pregando. E ela olhou para mim, e ela estava falando para todo mundo. E para mim ela não falou, ela só olhou para mim e falou assim: tudo bem, princesa? Eu falei: tudo. Você é muito forte, o que anda com você é muito forte, continua. Só tome, e eu já sabia. Eu sabia o que era. Toma cuidado com uma coisa que você sabe o que é. Aí eu falei: já sei, já sabia. Então, ela veio, que ela da igreja veio e falou para mim. Ela falou. E assim a gente também pode falar.
se Nhanderu permitir. Então a gente também tem que estar atento para ouvir o conselho do que os outros trazem. Então a espiritualidade, ela está em todo lugar. Mas também não é só falar na igreja não segue direito. Mas às vezes tem 2, 3, 4 lá dentro que tem fé de verdade. Mas às vezes no candomblé também tem. Às vezes na casa de reza também tem. A mesma maldade, a mesma coisa. Então a gente tem que ter esse coração aqui, ó, pulsando, porque a gente é igual essa energia de fogo. Nós somos essa luz. É isso que eu queria passar. Tenho isso comigo também. É que eu falei pro meu filho, e eu fui pra igreja, né? Que eu vou pra igreja também. Aí ele falou, eu vou com a senhora pra igreja. Aí ele pegou e falou uma coisa, eu falei assim, ó, meu filho, você quer ir? Você vai de coração. Se você não for de coração, fica em casa. Não vai atrás de mim, não. Falei não pra ele, foi? Falei. Se você for lá para ficar debochando isso aí, só que não vai com o coração bom, não vai, volta para casa e vai deitar. Falei mesmo. Agora, se você for de coração, você vai, você não fica em casa, não precisa ir para igreja. O que adianta você ir, sem fé, sem nada lá, o que você vai fazer lá na igreja? Aí ele ficou pensando, não, eu vou fazer. Falei, então vai, mas é isso. Alguém vai me falar? É igual ao culto também, né? Se você é a mesma coisa, eu falo com meu filho. na casa de Por isso que ele não reza, segue comigo, quem segue é ela, só comigo. Pra onde eu vou, ela vai. Eu não brigo ela, não, nunca briguei ela. É porque se eu for, você vai, não. Ela vai porque ela quer. Coração. Fala pros meninos também, não, eu vou, desculpa. Falei, vocês duas só querem assim. Por isso que ele se pergunta. Vai de coração. Não adianta nada você ir Por isso nada que acontece. Sei com propósito e Tem que ir com confiando em Deus. Tá certo. É isso aí. E é o que o Tia Mãe falou. A gente às vezes acha que aquele que está lá na frente, é dele que vem. Tá lá, não é dele. É de Nhanderu. Porque às vezes aquele ali não tá tão forte. Você tá vendo? Você vê. Mas às vezes um simples, um humilde que tá no canto tem mais conexão com Nhanderu e tem mais a falar para você. Do que a pessoa está querendo que tá. Então, isso também é ego. Ego, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não somos maior que ninguém. Nós temos os nossos limites de saber onde andar e pisar. E respeitar a casa de todos. Né? Então, é bem isso. Né? Eu já fui uma vez na igreja visitar e eu fiquei assim, falando, como eu já tomei ayahuasca também, não usei rapé, uma vez só usei, já usei sananga. Eu gosto de usar sananga porque eu gosto de passear no sonho. Sonhar, pra mim, é como se estivesse me contando ou mostrando o que está acontecendo. Isso é pra mim, né? Não sei. Cada um né, pode ter a experiência que acha que se conecta. E tá tudo certo. A nossa missão e a nossa caminhada não é igual. Mas a gente não é porque eu tô forte que eu também não vou precisar de alguém para me ajudar. Porque eu já precisei ir lá na frente para me defumarem também, assim como o Tia Mãe precisa, assim como todos nós. É o cuidar e também ser cuidado. Isso tem que ser coletivo. Como ele pegou energia, tinha que alguém cuidar também. Sim. A gente é assim na vida. A vida de espiritualidade, ela é puxada. Ela não é fácil, não. De visões, vozes, depende se é negativo ou positivo, né? Aí eu ficava perguntando, mas depois que eu fui ver, ele mostrou pra mim e me escolheu como uma mensageira. Uma mensageira. Porque nem hoje do sonho que eu tive, eu não tava entendendo.
do que tava acontecendo. Eu tive um sonho muito ruim, né? Que depois que eu fiquei sabendo da notícia da parente, que eu fiquei muito triste, né? Da falou da parente lá, né? Jaraguá. O nome dela. Márcia. Antes, eu sonhei que eu tava num lugar, né? Tipo uma cachoeira. Olha só o sonho. Aí disse que tinha umas pessoas entrando ali dentro, assim, nessa cachoeira. Aí eu falei, eu ia entrar assim também. Aí, mas só que o nome dessa cachoeira era um nome muito do mal, tipo do mal daquele lado, sabe, né? Aí eu falei, eu tentava entrar. Aí eu entrava e saía. Na hora que eu entrava de novo, Tupã não deixava. Sabe, meu Deus, não deixava. Eu falei, meu Deus, aí eu falei, o que significa esse sonho? Aí depois que veio a notícia. Aí então o que esse sonho mostrou? Mostrou que ela estava lutando contra a vida dela. 2 vezes. Duas vezes ela estava lutando contra a vida. Aí eu peguei e falei, meu Deus. Aí eu como é, né? Eu tenho que chorar, eu fiquei triste, né? Não vou mentir. Aí eu cheguei na minha mãe tá de prova. Não foi, mãe? O que eu falei pra senhora? Falei assim, mãe, a senhora que é assim, mais velha que a espiritualidade, vê se isso tá certo, porque eu sei o que tá acontecendo. Aí ela foi, explicou, falou, né? A gente conversando e tal. Aí ela mostrou, aí Nanderu quis acolher ela. Acolher. Mas só que eu não sei porquê, mas aí ela falou que ele precisa dela lá. Sim. Naquele lugar, não sei, não porquê. Não sei se ela foi pro mau caminho, outro caminho, não sei, a vida dela, porque eu não conhecia, sabia. Porque eu jogo bola também, né? Jogava junto, né? Aí eu não sei qual time, eu não sei, tipo, o que Nanderu tava preparando pra ela, mas eu sei que ela tá bem melhor do que a gente. Sabe? E a gente vai por esse caminho também, reto, né? Que de cultura, buscar a positividade, né? E é isso aí, né? Aí depois eu fiquei tranquila, refletindo, chorei bastante. E olhei pra vida dela. Ela conheceu ela em Brasília. Aí Nanderu mostrou pra mim, sabe? Pra mim, eu depois eu fiquei tranquila, peguei na mão dele. Ok. Sarvatama